Estimado assinante, nesta edição da TV INR, trataremos de um tema administrativo e fiscal ao mesmo tempo. Na verdade, são temas distintos, mas que impropriamente são tratados por vários dos sujeitos passivos das respectivas obrigações nelas inseridas, como se fossem um único dever. Hoje conversaremos um pouco sobre a escrituração de receitas e despesas em 2 livros. São eles: um Diário Auxiliar, aquele do provimento 34 do CNJ de 2013. O segundo, o Livro Caixa, aquele da legislação federal do Imposto de Renda, por meio do qual notários e registradores há anos apuram o chamado Carnê-Leão. Esses 2 temas, que têm de julho do ano passado, seguido como se fossem exige de nós uma reflexão importante, que nós devemos considerar que são obrigações diferentes alcançando pessoas diferentes. Acompanhe comigo. De um lado, estabeleceu lá o artigo 1º do provimento CNJ número 34 de 2013, exatamente o seguinte. Eu vou tomar a liberdade de ler a redação desse artigo 1º para ganharmos tempo. Diz o artigo 1º do provimento 34, os serviços notariais e de registro prestados mediante delegação do poder público a particulares, ainda que sob a responsabilidade de interinos, possuirão livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa. Notem que são os serviços notariais e de registro que devem manter a escrituração desse livro. De outro lado, a legislação tributária federal, que não sofreu qualquer alteração nos últimos tempos, atribuiu sujeição passiva no tocante ao imposto de renda na modalidade Carnê-Leão ao titular dos serviços notariais de registro. Logo, é ele, o titular, o contribuinte desse tributo. É o que pode se depreender com tranquilidade, dada a clareza solar do dispositivo do regulamento do imposto de renda que trata desse assunto. O caput do artigo 75, traz a seguinte dicção: o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da Constituição, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da atividade essa e aquelas despesas. Então, se lá os serviços notariais e de registros que são os sujeitos da obrigação administrativa correspondente à escrituração do livro diário auxiliar, aqui a sujeição passiva encontra como destinatários exatamente o contribuinte, o titular dos serviços notariais de registro. Mas e o que os órgãos envolvidos com essas situações pensam a respeito? Eu diria para vocês que a Receita Federal, ambos, na verdade, reconhecem. A Receita Federal de forma tácita, exatamente ao não admitir a dedução pelo contribuinte em seu livro caixa de despesas que não sejam dedutíveis. Então, só despesas dedutíveis é que tem trânsito livre pelo livro caixa, que é o livro destinado à apuração do Carnê-Leão. Já o CNJ escancara as portas do diário auxiliar para o lançamento de todo e qualquer gasto e investimento feito pela serventia. Assim, eu diria para vocês que, com apoio até na orientação número 6 do CNJ, editado também em 2013, mais para o final do ano, o CNJ, o órgão
da Corregedoria Nacional de Justiça não deixa qualquer dúvida que esse livro é um livro que não pode ser utilizado para os fins do imposto de renda, já que admite o lançamento de despesas que não são revestidas da chamada dedutibilidade. Assim, mantido na serventia, porque é acervo do Estado e à disposição dos magistrados com atribuições correcionais, deve ser diariamente escriturado o diário auxiliar, pelo titular ou interino daquela determinada unidade. E deve ser mantido, escriturado e mantido à disposição da fiscalização da Receita Federal o livro caixa, que tem destinação específica, ou seja, que deve ser utilizado tão somente para a apuração do Carnê-Leão. Faço aqui um alerta: se o titular é daqueles que entendem que basta um único livro para cumprir as duas obrigações, é certo que alguns dispositivos das normas e serviços do Estado ou algumas normas das regras ou da disciplina federal do imposto de renda, ou até normas de ambas as disposições, podem estar sendo não observadas. E isso causa um grande risco de você ter problemas, ou do titular que assim pensa ter problemas com a Corregedoria Geral de Justiça ou com a Receita Federal. Uma dica para finalizar: aqueles que acham que é muito escriturar 2 livros, é muito trabalho para objetivos tão próximos, vai aqui uma sugestão. Nós estamos definitivamente na área da informática e a ligação dos computadores pela internet é algo que não se pode mais evitar. De tal sorte que, se os documentos ou os lançamentos forem bem classificados, você faz apenas e tão somente um lançamento de cada evento. E no momento em que você precisar de um dos livros, você pede um determinado relatório. Quando você precisar do outro, é o relatório seguinte a ser solicitado. Assim, você faz apenas um lançamento de cada evento e vai solicitar para oferecer para a Corregedoria, exercendo lá a sua atividade correcional, o livro, a impressão do livro diário auxiliar. E quando você estiver diante do fisco federal, você evidentemente imprimirá o relatório chamado livro caixa. Escritura uma única vez e pode obter os livros que desejar. Sobre os temas abordados pela TVNR, ou para quaisquer outras dúvidas tributárias, trabalhistas e previdenciárias, eu quero lembrar que a consultoria INR segue a postos. Aliás, ser bem atendido pela consultoria INR é um direito seu, assinante INR, e dever nosso. Fique ligado na TVNR e venha com a gente. Até o nosso próximo encontro.